Bom, vamos entrar então agora aqui no outro caso da semana. Vamos para outra fofoca que estourou aí essa semana. Que é a nossa fofoca aí. Do Arthur Shen. O nome dele mesmo é Shen Fei-yu. Mas o nome internacional de exportação do ator é Arthur Shen. O Arthur Shen é um ator chinês de apenas 22 anos de idade. É um jovem ator aí super promissor que tá com a carreira aí bombando na China, crescendo, certo? Ai, Arthurzinho. Vamos lá. Vamos começar já falando aqui. O Arthur Shen, ele tem uns vídeos curtos no meu canal que contam um pouco da história dele. Depois eu vou linkar eles aqui nesse vídeo para vocês verem. Ele é filho de um grande diretor de filmes, né? De filmes chineses. Então, por isso que ele desde pequeno se... E ele é filho de uma atriz também. Então, ele tem essa questão de querer atuar desde pequeno, porque faz parte da família dele, né? Faz parte das coisas da família dele. E ele começou a atuar e ele se sai muito bem nisso. E eu acho ele um ator um pouco diferenciado, porque... eu não sei se vocês já viram os vídeos dele, entrevista dele... Ele é uma pessoa muito séria, muito reservada, você vê isso. Enquanto, por exemplo, um Dylan. Você vê um bastidor do Dylan, uma entrevista do Dylan. O Dylan é brincalhão, é solto, risonho, fala piada, fala besteira. O Arthur Shen, não, ele é sempre muito centrado, muito sério, sabe? Muito reservado. Isso é da personalidade dele, né? Isso era uma observação que eu queria fazer sobre a pessoa do Arthur Shen. Vamos ler. Novamente, o mesmo paparazzi que falou da gravidez da Tiraba, certo? O fotógrafo, super fotógrafo lá, o Yan Yan, posta que o ator Shen Fei-yu namora a influenciadora desde 2021. E posta fotos dele na cama com comparações para provar que realmente é o ator. O grande problema é que essa influenciadora, que tá nas fotos com ele, seria casada. Certo? Então aqui a gente vai dar uma olhada agora nas fotos, que eu separei aqui pra gente ver. Ah não, é da primeira matéria. Aqui, ó, também. Peguei a matéria do mesmo site, que é o 8 Days, né? 8 dias. A matéria é de... Ai, meu Deus, que nome difícil! É em Lin. Uma matéria do dia 13 de fevereiro desse site, vamos lá. Shen Fei-yu, 22 anos, é visto nu na cama com uma influenciadora em fotos vazadas. Ai, gripe. As fotos foram selfies tiradas pela influenciadora. E os internautas agora suspeitam que ela vazou de propósito. Gente, isso aqui é uma matéria que eu peguei, tá? Porque eu não queria ficar tentando lembrar as coisas de cabeça e eu acho importante a gente ter fontes, base, certo? O jovem de 22 anos também é um dos jovens atores mais promissores da China, tendo estrelado dramas populares como Evernight, de 2018, e The Legend of Awakens, de 2020. No entanto, as fotos vazadas recentes podem apenas arruinar sua carreira em rápido crescimento. Hoje cedo, dia 13 de fevereiro, o site do paparazzi chinês Yan Yan divulgou imagens de Fei-yu na cama com a influenciadora online chinesa Xi Yilin. Esse é o nome da influenciadora. Ela é uma influenciadora na internet lá na China, certo? Tipo uma youtuber chinesa. De acordo com o site, Fei-yu e a influenciadora estão namorando desde 2021 e costumam passar um tempo juntos em um quarto de hotel. Ok. O casal apareceu nu nas fotos, levando muitos a acreditar que foram tiradas após o ato ali, né, sexual. As fotos pareciam ser selfies, pareciam não, com certeza são, né, tiradas pela garota com quem ele estava. Os internautas ficaram chocados, com muitos percebendo que as fotos eram selfies tiradas por Xi Yilin, pela a influenciadora. Enquanto Fei-yu dormia profundamente, levando à especulação de que as fotos, né, foram vazadas propositalmente pela influenciadora. Certo? Então, essa aqui é a matéria do site lá falando. E aqui vão ter as fotos, vamos lá. Então, as fotos vazadas, aqui você vê que ele tá claramente não só dormindo, tá? Tá como eu, parece eu quando durmo, tá desmaiado. Coitado do bichinho, totalmente inconsciente. Não sabendo de nada do que tá acontecendo. Certo? Ali dormindo na boa. Aí você vê
Ele dormindo e ela ali, obviamente, tirando as selfies aqui, né? Então aqui embaixo nós temos ela tirando uma selfie do lado dele, dormindo ali. Ok. Aqui de novo, ele dormindo, ela aqui tira uma parte dos olhos dela e pega ele ali. Na foto. Tudo vazado pelo Yan Yan lá, o mesmo da Juraba. Aí aqui nós temos as comparações que o próprio Yan Yan soltou na internet, que o que ele fez? Ele pegou essas fotos que ele tinha e botou outras fotos normais para comparar, para provar que realmente são as pessoas. Então aqui é a influenciadora e ele faz as comparações, ó, para provar que é ela, certo? Aqui, ó. Ele vai comparar por pintas e por orelha, né? Gente, dá pra ver que é ele, né? Mas ele quis, tipo assim, postar provando com provas, né? Pra provar que realmente é ele, né? Até porque a pessoa dormindo sem maquiagem, sem nada, é diferente. Olha lá, a mesma orelha, tá vendo? Ele fez uma comparação orelha-orelha. Usando a pinta ali do rosto, a orelha como fonte ali de comparação pra provar. Essa seria a influenciadora, né, que teria tirado as selfies e que ele teria namorado ali. Vamos lá. Agora vamos, já viram as fotos? Acho que ficou bem claro que é ele, realmente é ele ali, não precisava nem tanta comparação, mas ok. O estudo de Shen Feiyu responde ao escândalo dizendo que eles namoraram quando ela ainda era solteira. Porque todo o grande problema é que atualmente a tal influenciadora é casada. O estúdio emitiu um comunicado em resposta às fotos. Eles acreditam que a reputação do ator foi prejudicada por informações falsas. Eles estão pedindo a todos que parem de espalhar notícias falsas dentro e fora da internet. Vamos ler aqui então a declaração oficial do estúdio do ator, certo? Tá aqui a declaração oficial em chinês aqui, o print aqui do lado e a tradução aqui pra gente ver na íntegra o que o estúdio respondeu. Hoje, algumas contas de entretenimento divulgaram fotos relacionadas do Sr. Shen Feiyu em nome da notícia, e os fatos são a privacidade do Sr. Shen Feiyu. Assim que o conteúdo relevante for divulgado, ele levará à disseminação e discussão de um grande número de internautas, o que levará ainda mais à disseminação em larga escala da privacidade e tornará o Sr. Feiyu sujeito a críticas do público. Inclusive, alguns aproveitaram a oportunidade para fazer uma declaração contra o Sr. Shen Feiyu. Discursos insultuosos e difamatórios prejudicam seriamente sua reputação pessoal e exercem uma influência extremamente negativa. A fim de esclarecer os fatos e proteger os direitos e interesses legítimos do Sr. Shen Feiyu, nossa empresa e nosso estúdio declaram o seguinte. Ok, vamos aqui pro... Gente, chinês ali, né? Um pouquinho símbolo escreve tanta coisa. Olha o tamanho da cartinha, olha o tamanho do texto em português. É porque esses símbolos aí são palavras, né? Mas eu achei legal você ver essa comparação, né? Um textão. No chinês parece pequenininho, não, mas o cara fez um textão. Vamos lá. Número 1. Durante o relacionamento entre o Sr. Shen Feiyu e a Sra. Hu, ambas as partes eram solteiros. Ok. As fotos divulgadas na internet não envolvem apenas a privacidade do Sr. Shen Feiyu, mas também a privacidade da Sra. Hu nas fotos. Depois que um grande número de fotos privadas foi divulgada, isso causou grandes danos a ambas as partes. Aos internautas pedimos para parar de divulgar informações relevantes imediatamente. O ato de divulgar abertamente a privacidade de terceiros é um ato ilegal, devendo ser assumida a correspondente responsabilidade legal. Nossa empresa e nosso estúdio, por meio deste, alertam assuntos relevantes para excluir e retirar imediatamente os comentários insultosos e difamatórios contra o Sr. Shen Feiyu, de modo a evitar uma maior expansão das consequências dos danos. Para conteúdos insultosos e difamatórios relacionados, as plataformas online também devem cumprir suas obrigações de supervisão e tomar medidas mediante para bloqueá-los e excluí-los. Aqui então a declaração do estúdio, certo? Falando como é errado,
Primeiro que eles eram solteiros e que também não é um problema só de divulgar a privacidade dele, como dela, de ambos, certo? A privacidade pessoal é protegida por lei e a reputação pessoal também é protegida por lei. Deve-se resistir ao comportamento de sujeitos individuais que usam a privacidade de outras pessoas como uma ferramenta para atrair a atenção, tipo o paparazzi, né? A vida do paparazzi é destruir a reputação alheia para atrair a atenção. Palavras e ações devem ter um resultado final, não devem prejudicar os direitos e interesses legítimos de terceiros e devem, em conjunto, manter um cyberespaço limpo e correto. Ok? Aí aqui tá o nome da agência dele, né? Corretagem Limitada, Tianjin, Tiahao, Shenxi Entertainment, Culture Breakage, nossa, CO Limitada, essas coisas aí, né? Estúdio Shenfeiyu, no dia 13, ó. Há uns diazinhos atrás, de fevereiro de 2023. Então a gente tem aqui a declaração do estúdio do ator, certo? A declaração oficial. E a influenciadora também fez uma declaração oficial praticamente dizendo a mesma coisa. Que eles tiveram relacionamento antes do casamento e tal. Eu não trouxe o dela aqui porque praticamente é uma cópia. É bem parecido com o que o estúdio do ator disse. Ambos lançaram uma carta oficial. E aqui a gente vai falar dos últimos boatos. Gente, isso é boato, então não há comprovação. Mas apareceu uma gravação que era supostamente de uma conversa entre funcionários da agência do Arthur. Durante a gravação, alguém alegou que a celebridade da internet, a mulher lá que tirou as selfies, estava chantageando o Arthur após o relacionamento. Diz que ela tirou essas fotos para fazer chantagem com ele. A gravação fala que a mulher chantageou o ator por 4 a 5 meses e o artista só dormiu com ela uma vez. Isso é a gravação. Eu vi, a gravação tá toda em chinês, não pus aqui porque ela só tá em chinês, não dá pra entender nada. Mas existe uma gravação rolando na internet que supostamente seriam de agentes do Arthur. Mas que não havia um relacionamento assim contínuo entre os dois. Foi um caso ali, vamos dizer assim. Certo? Então isso é praticamente tudo que se tem de informação. E agora vamos conversar um pouco sobre isso, né? Que eu acho importante. Deixa eu ler primeiro os comentários. Solange. Se essas fotos foram tiradas sem consentimento, solamente a atitude dela. Isso que eu queria falar. Que eu acho que é a coisa mais importante, poucas pessoas estão discutindo. Ó, se fosse um homem que tivesse feito isso, tirado fotos selfie de uma mulher dormindo, tava todo mundo caindo, matando em cima do cara. Certeza absoluta. Aí agora, vamos dizer assim, ele é um rapaz, aí eu li de pessoas falando, deu mole, tem que saber com quem se relaciona, olha que idiota. Gente, ele é a vítima, sabe? Pra mim, isso que eu acho que falta as pessoas falarem sobre. Ali, ele é a vítima, ele tá literalmente apagado, dormindo. Foram tiradas fotos dele sem o consentimento dele. Isso pra mim que é o crime maior. A grande errada aqui, eu não sei se ela vazou essas fotos, não sei se o tal do fotógrafo Yan hackeou essas fotos, sabe? Não sei como essas fotos foram parar na mão dele. Dizem que pode ter sido ela, o marido dela, por ciúme. Não sei o que aconteceu, mas o erro está em essas fotos existirem. Pra mim, e é isso que as pessoas não falam sobre, que ele... Gente, vítima é vítima, e ele aqui é a vítima. Vítima de um ato ilegal de ter a sua intimidade exposta. E ela é a grande culpada disso. Ela é a grande criminosa, que ela não tem que tirar foto de ninguém dormindo do lado dela. Isso pra... Então, se fosse o contrário, gente, se fosse um cara que tivesse feito isso, tava todo mundo indo em defesa da mulher e caindo de certeza. Vocês sabem que ia ser assim, sabe? Agora, como ele é o rapaz da história, nossa, tá todo mundo caindo, matando em cima dele. Aí depois diz, que as pessoas, as leis, a cultura só prejudicam as mulheres e só defendem os homens. Hoje em dia eu só vejo o contrário. Sinceramente falando, eu só vejo as pessoas defenderam as mulheres, privilégios para as mulheres, e quando o cara é a vítima... Gente, culpando a vítima, sabe? O pessoal culpando a vítima. Eu vejo os comentários, eu fico abismada com a situação. Ele é idiota. Ele tem que saber com quem ele se relaciona. Olha que eu fico feliz que ele tá dormindo com alguém, que eu falei. Por isso que eu quis comentar que eu acho ele muito sério, muito reservado. Isso às vezes me passa até um cenário de uma pessoa um pouco deprimida. Eu fico feliz que ele tem uma vida normal. Você vê que é um cara normal, que quer sair, quer dormir com uma mulher porque ele acha bonita, que ele paquerou ali, que ele gostou, sabe? Isso pra mim, ele tem 22 anos, faz parte de ser um homem de 22 anos saudável, sabe? Ele tá ali vivendo a vida dele, apesar de ser um ator. E essa pessoa foi lá e tirou fotos, não
sem consentimento da pessoa ali, dormindo do lado dela, sabe? Eu acho que ele é a grande vítima da história. E eu fico muito triste que as pessoas não vejam isso por esse lado. Vamos dizer, ainda assim, o pessoal tá levando a suspeita de que ela teria vazado ou que teria chantageado ele. Gente, e eu paro pra pensar assim que realmente pode ter sido. Por que ela tirou essas fotos? Pra que ela fez isso? Pra provar que dormiu com o cara? Entendeu? Qual era a intenção dela com essas fotos? Eu questiono. Andréia, vamos lá. Ele é fofo demais. Tenho certeza que muitas fãs gostaram de ver, mas falarão que não podem ver por ser muito inocente. Pode ser também. Não, eu falei, a gente fica feliz de ver que o cara tá lá fazendo, não sei, ele gosta, entendeu, da fruta. A gente tem que olhar isso pro lado bom. Eu falei, esse aí, ó, macho tá lá, dormindo com a menina. Eu vejo como uma coisa boa. Não vejo como uma coisa ruim, não. Se aqui foi toda essa polêmica, imagina na China exatamente. Se aqui eu li todos esses comentários que eu acho absurdos, imagina lá, né? O que não estão falando dele, né? Por isso que ele falou que teve gente que aproveita pra fazer... você viu que na própria declaração oficial do estúdio do ator fala que pessoas que não gostam do ator já aproveitam isso pra falar mais mal dele ainda. E a Fran levantou uma questão que às vezes pode acontecer lá no início da live. Que às vezes isso pode sair agora, pode ser feito até pra passar a perna na carreira do ator mesmo. Alguém com inveja ou uma disputa de estúdio, sabe? Vamos dizer, aquele cara tá crescendo. Não sei se vocês sabem, ano passado tem um vídeo no meu canal aqui que mostra ali os prêmios da Weibo e tal, TV e tal. Ele foi o vencedor de quase todos os prêmios por atuação, revelação. Ele foi, junto com o Dylan, o ano passado, o ator do ano. Então... ele chamou muita atenção, ele tá com a carreira muito estourada, muito estourando, isso gera inveja, e ele tem dramas aí pra sair, então uma empresa rival ou um ator rival, eu também acredito que essas coisas podem acontecer, sabe? São várias opções que podem ser verdade, a gente não tem certeza, mas pode ser que seja alguém realmente querendo afundar de propósito a carreira do ator. Ela perdeu o namorado fofinho e o marido de graça. Mesmo que ela mesma não tenha vazado e as fotos sejam antigas, só o ato de tirar foto com ele estando inconsciente mostra que ela não fez de boa fé. É exatamente isso que eu tô falando, André. Você entendeu exatamente o meu ponto. Ela não é uma pessoa de boa fé. Pra que ela tirou essas fotos? Cara, eu não fico com uma pessoa que faz um negócio desse. Entendeu? Se eu sou o marido dela, não vou me separar de uma pessoa, vamos dizer assim, porque ela tem fotos de uma relação anterior. Lógico que não. Todo mundo tem a sua vida pregressa ao relacionamento. Mas eu me separaria por ela fazer esse tipo de coisa. Eu falei, essa mulher é louca, sei lá, tá comigo aí. Eu tô dormindo, ela qualquer dia pode tirar umas fotos minhas, né? Pelada, ou sei lá, pra me prejudicar, sabe? Eu não confio nesse tipo de gente, não. Comentário aqui da Yaritza. As pessoas que têm um relacionamento mais... que acaba, deveriam pôr moralidade se tiverem fotos junto, apagarem, não importa se é famoso ou não, para não prejudicar o outro no futuro. Exatamente. Além dela ter tirado fotos que ela não devia ter tirado, se ela acabou o relacionamento, se ela casou, por que ela ainda tem, pior ainda, por que ela ainda tem essas fotos? Pra provar o quê? Pra conseguir o quê? Por isso que eu acho que esses boatos têm algum fundamento. Tava realmente ameaçando? Tava querendo extorquir dinheiro? Tava querendo se mostrar no futuro, porque ela é uma pessoa famosa, né? Com que intenção ela fez isso? Eu acho que isso que as pessoas deviam estar criticando. Eu acho que as pessoas tinham que estar vendo ele como uma vítima da situação e defendendo o ator e não criticando ele. Solange, eu sou advogada e fiz alguns divórcios. As histórias que sei de mulheres que aprontavam um relacionamento é recorrente. Daria um livro. Pois é, essa história de... gente, de hoje que a mulher é sempre a boazinha da situação, gente, isso é totalmente real. Ô, Solange, eu também conheço várias histórias, vários casamentos, várias coisas que a mulher, sabe, como você falou, meu Deus, não vale o prato que come. Tá? Essa história de que a mulher tá sempre certa. Não, gente, a justiça, ela tem que prezar pela igualdade. A igualdade de direitos. Homens e mulheres devem ser vistos como iguais. Justiça é igualdade. Igualdade de cor, de raça, de religião, igualdade de situação social, igualdade de gênero, igualdade. Homens e mulheres têm que ser vistos igualmente pela justiça. Não pode haver vantagem. Não pode haver vantagem de jeito nenhum. Isso é ser justiça. Então aqui nesse caso, ele é a vítima. Porque se fosse uma mulher ali no lugar dele,
todo mundo estaria vendo ela como uma vítima. E é exatamente isso. Existem pessoas boas, homens, pessoas boas, mulheres, existem pessoas ruins, homens e pessoas ruins, mulheres. Existem interesseiros homens e interesseiras mulheres. A Naira. Por lá deve ter muita inveja entre os atores. Pois é, também acho que pode rolar uma inveja. Parece que foi o marido que estava por trás. Olha, pode ter sido o marido que ficou meio putinho, descobriu as fotos e pode ter feito aí por vingancinha também. Então, você vê, pode ter sido um, né? E é o que eu falo, a gente vai saber a verdade? Talvez sim, talvez nunca. Então você tem uma série de coisas que podem ser boatos. Pode ter sido ela, pode ter sido o marido, pode ter rolado uma chantagem, mas vamos lá dizer, qual é o crime? Qual é o erro? Qual é o ponto principal que tem que ser atacado? Ela não podia ter tirado essas fotos. Esse é o fato. Ele é a vítima e ela cometeu um ato errado. Errado eticamente falando e provavelmente até para se abrir um processo contra isso. Porque é crime. Você vê literalmente que ele está apagado, que ele está inconsciente. Ou seja, ela está se aproveitando do momento de vulnerabilidade do outro para tirar alguma vantagem. Então é isso que eu acho. A única certeza que a gente pode ter numa situação dessa é essa. Que o erro, quem cometeu foi ela ao tirar essas fotos. É só o que a gente pode ter certeza. Mas a justiça não acontece para todos, infelizmente, essa é a realidade. Pois é, infelizmente, essa é a realidade. A gente tá aí cada vez mais com uma justiça que de igualdade tem pouca coisa. Para o bem e para o mal. Andréia, parece que este caso é tirado dos mauás que lê. Parece, né? Dava um drama, dá um mangá, né? O mauá são os mangás, né? São os mangás coreanos ou os mangás chineses? Eu acho que são os coreanos, não são? Ou eles leem mesmo os mauás e copiaram as tramas? Tô rindo, mas sinto pena das vítimas envolvidas. A gente ri porque a gente não tem muito o que fazer, a gente só pode comentar, né? Então eu trouxe esses dois casos aqui pra gente comentar. Que realmente é muito triste esse tipo de situação. E é o que eu falo, além de tudo, é um país que não tem a liberdade. Gente, que crime que ele cometeu? Me diz. Vamos lá. Beleza, ele transou com a mulher. Tá. Aí, que crime que ele cometeu? É que eu falei, o cara aqui é vítima e as pessoas estão atacando ele. Eu fico extremamente irritada com isso. A Eliane, verdade, concorda, amiga. Tem que ter o mesmo peso e medida. Exatamente. Leis tem que ter o mesmo peso e medida. A partir do momento que você cria leis que você não tem o mesmo peso e medida, você vai criar abusos. Infelizmente, essa é a verdade. Essa semana eu tava vendo um caso muito triste. Vamos falar aí das vantagens de lei que as mulheres têm. Que é o quê? Por exemplo, a guarda dos filhos. Eu gosto muito de ver casos criminais. E tem um pai, né, que denunciou a esposa, a ex-esposa no caso, várias vezes por maus tratos à filha deles. A filha dele tava na guarda da mãe, porque toda lei dá a guarda do filho pra mãe. E a garota vinha machucada, ele levava lá pro pessoal que cuida disso, né? Fazia um BO, um boletim de ocorrência. Várias vezes a criança com sinais de maltratos. O pai fez de tudo para conseguir a guarda da filha de volta. Mas a lei protege o direito exclusivo da mãe, tem prioridade na guarda do filho. O que aconteceu com essa criança? A mãe matou. O pai sabia que isso ia acontecer, ele fez de tudo legalmente para salvar a filha e não conseguiu. Porque existe uma lei que super protege, vamos dizer assim, um lado. E você causa o quê com isso? Abusos. Porque se fosse o contrário, o pai tá com a guarda do filho. A mãe foi com o filho machucado na justiça e tal, não sei o quê. A guarda ia ser revertida na hora. O contrário, não. O cara fez de tudo pra conseguir a guarda da filha. Criança de 2 anos, uma menina linda. A mãe matou. Olha que triste. Esse vai falar o quê? É lei. As leis protegendo, sabe, de forma não igual. E cria abusos. Yaritza Viana, podemos usar uma grande desigualdade que tem. Quando levam para a justiça a guarda dos filhos, sempre dão prioridade para as mães, não para os pais, mesmo as mães, em sua maioria, sendo horríveis. Foi o carro. Olha, eu não sei se você leu o meu pensamento, né? Eu não sei se você comentou isso antes de eu ter comentado aqui exatamente um caso desse. Não sei se a gente tá com um pensamento tão igual que a gente falou da mesma situação, mas eu acabei de usar isso como exemplo. Que eu acho que
Que é um exemplo que me veio à mente, porque justamente eu vi esse caso essa semana. Sabe? E eu vi uma live, foi antes de ontem sobre esse caso. Inclusive, os pais se separaram porque ele se assumiu gay e ele entrou num relacionamento com outro rapaz. E aí que, vamos dizer assim, aí mesmo que não queriam dar guarda de jeito nenhum pra ele, porque eram 2 homens, certo? Em um relacionamento. E ele tentando pegar a guarda da filha, tentando, porque a mãe era abusiva, tentando pegar a guarda da filha. E parecia que ela maltratava a menina porque ela ficou com raiva de ter sido, vamos dizer assim, descobrir que o marido sabe, jogando outro time e tá casado com outro cara. Olha só que nível chega as coisas, sabe? Então, a mulher é a grande vilã da história e a criança morreu. Linda, uma menina loirinha de 2 anos, criança pequena, coisa mais fofa. O pai fez de tudo e não conseguiu salvar. Esse caso, assim, machuca meu coração, sabe? E não tem estrutura pra criar esses filhos, mas ficam só pra implicar com os pais e ficam com a pessoa... Exatamente. Eu ia ler o da André, mas ela apagou. Ai. Foi antes de eu comentar, tá vendo? A gente pensou na mesma situação. Tivemos aqui uma conexão forte. A gente pensou no mesmo tipo de situação. Porque veio à minha cabeça exatamente porque eu vi esse caso essa semana que realmente me deixou bem triste. Nossa. É um caso recente no Brasil, tá? Bem recente. Eu acompanho alguns canais de criminais aí que eu gosto de ver, né? Algumas histórias criminais. É do Beto, não sei se vocês conhecem. É Operação Policial, um canal que eu assisto a live dele de vez em quando. E eu gosto muito da maneira dele de contar as histórias. E ele tava falando desse caso que mostra um pouco dessa questão, sabe? Da lei. A lei, quando ela não é justa, quando ela não é igual pros 2 lados, ela pode gerar abusos. E até morte, como é o caso aqui. Então, gente, essa era a parte aí polêmica da live, né?